O que você está deixando de você no mundo? No vídeo de hoje a gente vai relembrar que a vida é uma rede e vamos pensar um pouco sobre como as nossas ações contam quem nós somos para o mundo. Vamos pensar junto? Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Farolinho. Quando a gente começa a olhar a nossa vida sabendo que a gente está interconectado com tudo e com todos, a forma como a gente vive a nossa vida muda. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Explicando de uma forma super simplificada o que é a interdependência, ela é basicamente uma sabedoria que é chave em várias tradições espirituais. E ela nos revela que, ao contrário do que às vezes a gente acredita, a gente não vive a nossa vida isolados em ilhas fechadas. Pelo contrário, as nossas ações estão a todo momento influenciando o universo e a vida ao nosso redor. Da mesma forma, o universo externo, o mundo externo, está a todo momento nos impactando e nos influenciando. O bonito da interdependência é que não são só as grandes ações, os feitos heróicos que são capazes de gerar impacto no mundo ao nosso redor. Na verdade, toda ação guarda consigo um potencial de gerar impacto, de ser relevante, de influenciar o nosso universo externo e a vida das pessoas ao nosso redor. Por exemplo, vamos pensar numa ação mínima, uma ação positiva que você recebeu de alguém que você não esperava. Pode ser uma ajuda, um elogio, uma palavra de encorajamento ou até uma escuta atenta que você estava precisando em determinado dia que você estava de mal com a vida. Se aquela ação positiva mudou o seu estado de espírito, mudou o seu humor, aquela ação que você recebeu ela não está restrita só àquele momento. Se aquilo te tocou, as ações que você vai fazer depois, a partir daquele momento, você vai carregar essa transformação de humor que essa ação gerou em você para tudo que você for fazer dali para frente. Por exemplo, se você naquele dia tinha que conversar, ter uma conversa sensível no seu trabalho, ou com seu parceiro, ou com algum familiar. Essa conversa sensível você vai passar a ter com o humor que foi modificado por aquela ação positiva que alguém fez para você. Ou seja, graças àquela ação positiva, às vezes o resultado de uma conversa ou de uma outra coisa no seu dia vai ter um resultado melhor, um resultado mais positivo, justamente porque você está, por exemplo, com um humor melhor. Aquela ação positiva, então, ela impactou diretamente em cascata outras ações durante o seu dia. Aquela ação positiva, ela permaneceu viva com você ao longo do seu dia e sabe-se lá ao longo de quanto tempo. E esse é um superpoder que todos nós temos. O superpoder de influenciar a rede da vida. Então, a partir do momento em que a gente sabe que nós todos estamos interconectados, que uma ação minha gera um impacto na rede da vida ao meu redor e pode influenciar outras pessoas, isso faz com que a gente comece a pensar sobre o efeito cascata das nossas ações. E, na verdade, essa visão de mundo abre um universo de possibilidades que a gente pode pensar sobre. Hoje, nós vamos começar a explorar algumas consequências da interdependência. A primeira consequência que a gente vai explorar nesse vídeo é que, a partir do momento em que a gente percebe, a gente sabe que as nossas ações, elas influenciam o universo ao nosso redor, elas impactam a vida ao nosso redor, a gente começa a entender e perceber que as nossas ações, elas não começam e nem terminam ali no momento em que a gente praticou a ação. A partir do momento em que ela gera um efeito cascata, essa ação ela vai ter uma vida muito maior do que eu consigo enxergar. Se a gente não tem esse entendimento de que as ações, elas
permanecem vivas por muito mais tempo, por um tempo além do que a gente consegue enxergar, a gente acha que toda ação que a gente pratica, ela nasce e morre ali naquele momento que a gente praticou. Mas essa talvez não seja a melhor forma da gente compreender como é a nossa realidade. Na verdade, mesmo depois que a gente praticou as nossas ações, elas vão continuar se propagando, como uma pedra que cai numa superfície de um lago bem tranquilo. Mesmo quando essa pedra caiu no fundo desse lago, as ondas que ela gera sobre a superfície do lago continuam se propagando por toda a extensão do lago. Ou seja, mesmo depois que a gente pratica uma ação, ela continua reverberando e gerando efeitos na rede da vida. Não é porque a gente não consegue enxergar todos esses efeitos que eles não estão sendo gerados. Talvez, inclusive, a maior parte dos efeitos das nossas ações, eles aconteçam depois que a gente praticou a ação e já não está mais ali para ver. Como é o caso do nosso exemplo, a pessoa que praticou a ação positiva, ela não tem a menor ideia que a ação que ela praticou gerou um resultado além do que ela estava prevendo. Ela não tem ideia de que a ação que ela praticou, ela transformou o humor daquela outra pessoa e graças a esse humor transformado, a conversa sensível que ela teve um resultado positivo. A pessoa que praticou a ação positiva, ela não consegue enxergar a dimensão e o impacto que a ação dela teve. E é assim na nossa vida. Com isso em mente, agora vamos aprofundar um pouquinho mais a nossa visão de mundo. Vamos pensar um pouquinho mais sobre as nossas ações. Se a gente não pratica uma ação, essa ação ela não vai existir no mundo. A forma mais comum que a gente costuma enxergar os seres humanos é como se nós fôssemos ilhas, como se fôssemos indivíduos que estivéssemos totalmente separados uns dos outros. E aí, nessa forma de enxergar o mundo, cada ilha tem as suas características, tem as suas habilidades, tem as suas manias, tem as suas preferências e assim por diante. Quando a gente começa a compreender a sabedoria da interdependência, a gente começa a descobrir que essa forma de enxergar as pessoas como indivíduos, um isolado do outro, talvez não seja a forma mais adequada, porque a todo momento cada uma das pessoas está influenciando o mundo e influenciando as outras pessoas e sendo influenciada pelo mundo e sendo influenciada por outras pessoas. Ou seja, a separação entre cada uma das pessoas, ela é muito menor do que a gente costuma imaginar. Há uma troca muito maior entre a gente e o mundo. E se a gente aprofundar só um pouquinho mais, a gente vai perceber que a forma como a gente influencia as outras pessoas e o mundo é através das nossas ações, como no exemplo da ação positiva que a gente trouxe aqui. Beleza? Então vamos junto. Se a gente não pratica uma ação, essa ação ela não vai existir no mundo. É a gente que escolhe praticar a ação. E o mundo vai seguir o curso dele independentemente da nossa ação. Mas quando a gente escolhe, por exemplo, ajudar uma pessoa, essa ação ela passa a seguir o seu curso no mundo. Ela passa a gerar impacto e transformar, ainda que seja de uma forma muito pequena, de uma forma muito simples, mas ela passa a transformar o mundo ao nosso redor. E a partir do momento em que essa ação ela passa a existir no mundo, ela passa a se propagar, ainda que a gente não consiga enxergar e calcular os efeitos que ela vai gerar. Ou seja, falando em outras palavras, as nossas ações elas vão gerar impacto no mundo só porque a gente escolheu agir. E os efeitos que essas ações vão gerar vai depender da qualidade da ação. Se a gente age com qualidade para gerar impactos positivos, os efeitos que essas ações vão gerar vão ser efeitos positivos. Ou seja, se a gente mergulhar a nossa visão de mundo só mais um pouquinho, a gente vai perceber que existe uma relação muito íntima
entre quem nós somos e as nossas ações. Talvez, inclusive, a gente possa até dizer que as nossas ações também fazem parte de quem nós somos. Até porque a nossa marca no mundo, ela é feita por aquilo que a gente faz no mundo. Assim como a nossa marca para as outras pessoas só pode ser sentida pelas ações que a gente faz pelos outros. E quando a gente começa a ter consciência disso, a forma como a gente enxerga o que a gente faz muda. A partir do momento em que eu também me enxergo nas minhas ações, em que eu percebo que as minhas ações também são parte de quem eu sou, eu começo a agir com muito mais cuidado. Ações impulsivas, ações reativas, que podem gerar discórdia, desentendimento, elas passam a ter um significado completamente diferente. Passa a ter muito mais relevância a qualidade das minhas ações, porque eu percebo que aquela ação e aquele impacto, ele só foi gerado porque eu agi daquela maneira. E quando eu tenho consciência disso, eu percebo que eu preciso ser cuidadoso em quem eu sou no mundo, porque a todo momento eu estou gerando um impacto no mundo. Ainda que seja uma ação pequena ou que seja uma ação grande, que seja um gesto, toda ação vai trazer consigo um impacto. E se eu começo a ser mais intencional nas minhas ações, se eu começo a agir com mais cuidado, eu entendo que toda ação que está partindo de mim, ela está gerando um impacto no mundo, nas outras pessoas, e isso muda a forma como eu penso sobre a qualidade das minhas ações. A partir do momento em que eu compreendo que existe um impacto, o esforço que eu empenho para agir com qualidade, para gerar um impacto positivo, ainda que seja pequeno em outra pessoa ou no mundo, eu começo a perceber que, já que a minha ação está muito além do que apenas aquele gesto, apenas aquele momento em que eu pratico a ação, ela está gerando uma rede de impacto, eu começo a perceber que vale a pena eu me esforçar, porque junto com o impacto dessa ação, o meu esforço ele vai valer a pena porque ele vai mudar a qualidade da ação. E a qualidade da ação, quanto mais positiva, melhor o impacto que ela vai gerar no mundo. E por isso, ainda que precise de esforço, agir com qualidade passa a ter um sentido completamente diferente. As minhas ações, elas são partes de mim que eu deixo para o mundo. E se as suas ações contassem a história de quem você é, qual a história que seria contada? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo e quer gerar um impacto positivo na vida desse canal, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve nesse canal que está começando e precisa do seu apoio e vem junto comigo viver essa jornada. Eu sou o Marcelo Assunção e esse é o Farolim.